Oi, oi, oi! Vamos lá começar mais uma semana com os 10 minutos com Ana. E hoje eu tô aqui na produção, na minha cozinha, parei aqui para gravar aqui para vocês, mas hoje não vai ter dica, né, de cozinha, de culinária e tudo, mas tem a ver, que é uma coisa que me perguntam muito. E como a gente tá começando a semana, nada melhor do que a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Que as pessoas me perguntam como que eu faço, né? Como é que eu planejo o meu dia, como é que eu planejo minhas semanas, como é que eu planejo a minha vida, né? Como é que eu faço, né? Eu tenho um calendário que eu coloco lá, o que vai fazer, né? Os afazeres, como é que eu consigo, assim, dar conta de tudo que eu tenho para fazer, né? Porque é desenvolvimento de receitas, né? Testes na cozinha, que eu tô sempre na minha cozinha fazendo testes, preparação de conteúdos aqui para vocês, né? Conteúdos gratuitos, conteúdos para os cursos, né? É desenvolvimento de cursos novos, é material que eu, né, tenho que produzir aí, né, para os alunos. E agora eu tô gravar vídeo, né, editar vídeo, porque agora eu tô nessa também, né, tendo que eu mesma gravar e editar meus vídeos. Não tá sendo nada fácil, é um processo que tá sendo complicado para mim, mas a gente tá aí, né, tem que estar, né, pronta e disposta aí a fazer o que não dá para delegar no momento. Então, é muita coisa, né? E as aulas, tem aulas ao vivo das turmas aí que eu tô, que estão em andamento, né? Tem o meu suporte que eu sempre dou aí para os alunos, quando eu tinha os cursos presenciais também. Enfim, é muita coisa que eu tenho que fazer e as pessoas me perguntam: Ana, como que você consegue dar conta, além da minha vida pessoal, né? Eu tenho família, tenho marido, tenho filhos que eu preciso também me dedicar um pouco a eles, e é uma coisa que eu gosto, né? Eu já ouvi muitas críticas, assim, às vezes as pessoas falam assim, que eu mimo muito a minha família, mimo muito os meus filhos e tudo. Eu ouvi muitas esse tipo de crítica: Ana, você mima muito, você, né, faz tudo, você não sei o quê. Não é questão de mimar, gente, é que eu gosto de cuidar da minha família, eu gosto de cuidar dos meus filhos, eu gosto de cuidar do meu marido, eu gosto de cuidar deles, né? Então, às vezes parece que é mimo, que eu tô mimando demais, que eu tô... Mas não é porque eu sinto prazer, né, em cuidar mesmo da minha família, né, em preparar uma comida gostosa para eles, né, em estar com eles. Eu gosto, né? Então é isso. Eu tenho que me dividir também com eles, né? Então vamos lá. A dica, né, principal que eu dou é você saber o que você vai. Eu não costumo fazer planejamentos longos, né? Eu falo para os alunos, né? Os alunos, por exemplo, do DPC, né? Que é o meu grupo de mentoria, né? Que a gente trabalha isso também, a questão da produtividade, como organizar o tempo, né? E eu falo para eles que, assim, a gente não pode querer seguir padrões que funciona para algumas pessoas, para outras não funciona. Então não adianta a gente querer imitar, né, o que as pessoas fazem, porque se a gente for ver em questão de produtividade mesmo, né, as pessoas falam aí, os coaches e tudo, falam muito que, o pessoal aí agora do marketing, né, fala muito que você tem que ter um planejamento semanal, um planejamento mensal, um planejamento anual. Eu não consigo, então eu sempre tô contra o que é normal para as pessoas. A minha vida inteira foi assim. Eu acho que eu sou meio do contra mesmo, né? Fiquei até vermelha. Mas né? Porque assim, eu nunca fui de seguir moda, por exemplo. Se tá na moda, todo mundo tá fazendo igual, tá usando, não sei o que, eu quero fazer algo diferente, né? Então a minha personalidade, é a minha essência, eu sou assim. Então, assim, até eu descobrir que o que funciona para fulano não funciona para mim, foi um processo dolorido, porque a gente procura fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo,
aí, né? Ah, é porque dá certo. Então, essa questão de produtividade mesmo, né? Eu já tentei muitas vezes fazer um planejamento mensal, um planejamento semanal, e comigo não funciona, né? Não funciona mesmo. Já testei, já tentei de várias formas e não funciona. Então, eu fui vendo o que funcionava para mim, né? E, gente, quando eu descobri o que realmente funciona para mim, nossa, foi assim, libertador, não tem outra palavra para falar, libertador, sabe, assim, porque ufa, agora sim, agora eu tô conseguindo organizar meu tempo, agora eu tô conseguindo ser mais produtiva, porque eu parei de querer, né, usar padrões que funcionam com as outras pessoas, e comigo não, né? Então, o que eu faço? Mas aí você, olha o exemplo que eu tô dando, né? Então, não vai querer copiar, né? Só porque a Ana faz assim. Veja se com você funciona também, porque foi o erro que eu cometi, de querer copiar o que a maioria fazia de planejamento, querer planejar a longo prazo, né? Aí, fazer um planejamento já de um mês, da semana inteira e tudo. E comigo não funcionava. Então, veja se com você também funciona ou não, tá? Mas eu vou passar minha experiência aqui para vocês. Então, o que eu descobri que funcionava comigo? Não adianta eu fazer, por exemplo, da semana. O que eu faço? Eu, Ana, tá? De noite. Quando eu já sei, né, tem coisas que tá marcado, tem reunião não sei o que, tem que, né, atender fulano não sei o que, tem, né, tem consulta, tem médico, tem não sei o que, eu já sei, né, então quando tem as coisas que já estão marcadas, pronto, tá fácil, aquilo ali se encaixa no meu dia, não tem jeito. Agora, quando é coisas que eu tenho que pensar, né, o que eu vou fazer amanhã, por exemplo? Primeiro eu vejo quais são as minhas prioridades do dia. O que eu preciso fazer logo? Ou o que eu preciso fazer, né, que eu não posso deixar de fazer no dia seguinte. Então, de noite eu penso um pouco nisso, tá? O que eu tenho que fazer amanhã, por exemplo, eu pensando de noite. O que eu tenho que fazer amanhã que eu não posso deixar de fazer de forma alguma? Né? É um compromisso. Por exemplo, os 10 minutos com a Ana, né? Então, de segunda a sábado, eu assumi o compromisso com vocês de estar aqui todo dia. E, gente, eu vou contar um segredo para vocês, né? Eu comecei essa série, eu não tinha um estoque de vídeos, né? Por quê? Porque eu comecei a série lá no Instagram, não sei se vocês lembram, né? E era ao vivo. Então eu tinha me comprometido com vocês que todo dia, 12:05, eu acho, sei lá, 12:10, eu entrava ao vivo lá no Instagram para dar uma dica para vocês, para tirar dúvidas, responder as perguntas de vocês. E aí as pessoas começaram a me pedir para vir pro YouTube, né? Porque assistir ao vivo, então não dava para fulano, ai, não é o meu horário, aí fica corrida, eu fico ansiosa porque eu quero assistir, eu não quero perder, eu tenho que trabalhar e não sei o quê. E aí eu resolvi fazer aqui no YouTube sem ser ao vivo. Eu gravo, mas eu tô todo dia aqui. Então agora que vocês estão assistindo, por exemplo, não sei que horas vocês vão assistir, eu tô gravando aqui na hora. Quando acabar aqui, eu vou subir pro YouTube, né, fazer a capinha rapidinho ali, botar aqui bonitinho e pá, já passar para vocês, né? Então, assim, mas é um compromisso que eu tive. Então, eu não tenho ainda um estoque de vídeos, né? Ainda não consegui fazer esse planejamento aí desse tipo de conteúdo aqui, né, que eu tô. Então, todo dia, né, de segunda a sábado, eu venho, ligo a câmera e eu gravo alguma coisa para vocês. Como a minha ideia daqui, dessa série, não é fazer nada mirabolante com efeitos, com edição, não sei o que, era ao vivo, eu tô mantendo como se fosse ao vivo. Então, não tem edição, tá aqui, né? Eu simplesmente ligo a câmera e pá, né? E falo com vocês aqui, converso com vocês, né? Então, para mim é fácil, né? Tiro uma horinha lá, também não tem agora um horário determinado, eu tenho obrigação naquele dia de botar, foi o que eu me comprometi, né? Aqui com vocês. Então, a hora que eu consigo, eu paro, mas é uma coisa que tá lá no topo da minha lista de prioridades do meu dia, né? São os 10 minutos com a Ana. É uma coisa que eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que fazer, então eu tenho que encaixar isso no meu dia, beleza? Tá?
Então eu vou vendo as prioridades. O que é outra prioridade para mim? A minha caminhada, tá? A minha caminhada é sagrada. Tem 2 anos que eu caminho direto de segunda a segunda, todos os dias. Tem dias, pelo menos 1 hora por dia, mas tem dias que eu não consigo caminhar 1 hora, eu caminho 40 minutos, mas no mínimo, né, 40 minutos, mas normalmente eu caminho 1 hora, mais de 1 hora, né, eu me programo para isso, mas isso é prioridade para o meu dia. Tem dias que eu consigo, quando eu vejo que vai ser muito corrido o meu dia, né, que mesmo de noite vai ser difícil andar, então eu acordo 4h30 da manhã e já vou andar logo para começar o dia com a caminhada, né, e aí eu vou, vejo o nascer do sol maravilhoso, né? E aí eu já fico livre o dia todo, mas cumprir, né? E 1 hora eu abro um vídeo pra gente falar sobre a minha caminhada, porque eu falo cumprir, mas pra mim não é obrigação, tá? Deixou de ser há muito tempo e eu quero passar essa dica pra vocês. Então, assim, tem dias que eu tô aqui, aí tem que esperar alguma coisa, é meio-dia, vou aproveitar, fazer minha caminhada, troco minha roupa, boto meu tênis e pá, vou fazer minha caminhada meio-dia. Tem hora, eu gosto muito de fazer no final da tarde, né, porque tem um pôr do sol maravilhoso, eu caminho no meio de rataquês, assim, então a céu aberto, é lindo o lugar, eu me sinto muito bem, né, pra mim é o meu momento comigo e o meu momento com Deus, né, é o meu momento, né, então pra mim é sagrado, né, e eu realmente, assim, nossa, né, isso tem que fazer parte do meu dia. Então, tem dias que eu saio 11 horas da noite para fazer a minha caminhada, porque eu não consegui fazer antes. 11 horas da noite, aqui no Japão a gente tem a vantagem de poder sair qualquer hora da noite sem muita preocupação, né? Então eu saio 11 horas da noite e eu vou fazer minha caminhada, né? E é isso, mas a minha caminhada também tem que estar na minha lista de prioridades do dia. Então eu já tenho isso aí. As outras coisas eu vou encaixando. Então, tipo, hoje, por exemplo, eu tenho que editar, né, uns vídeos aí de aulas que eu tenho que subir para a plataforma, tá? Então, isso também, aí já vai para minhas prioridades. Então, eu vou vendo, eu vou listando quais são as coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte, que eu não posso deixar de fazer. Boto lá, né? Eu tenho uma lousazinha que tá presa na minha parede lá, né, no ateliê, e aí eu olho todo dia. Eu gosto muito de escrever, para mim não adianta agenda de celular e tudo, porque eu acabo esquecendo, sabe, nota, né, bloco de nota de celular, vixe, eu não sou digital, né, eu sou aqui, ó, caneta e papel, né, então eu gosto muito de anotar, né, as coisas, então eu anoto, faço minha listinha na lousa ali, né, eu começo com o que eu não posso deixar de fazer, de forma alguma, eu tenho que fazer, né, zetai, eu tenho que fazer naquele, né, no outro dia, pronto, começo com elas. E aí as outras coisas eu vou, isso aqui se eu fizer hoje, se eu fizer amanhã vai ser legal, já vai me adiantar aqui e tudo. E aí depois eu vou colocando as coisas que eu posso fazer, né, mas que não tem aquela obrigatoriedade de ser naquele dia, mas as prioridades eu coloco lá, né, no início. Agora, uma dica que eu quero, né, dar para vocês, que para mim funciona, aí você vai analisar para ver se para você funciona, é o seguinte: quando eu tenho tarefas porque tem coisas, né, nem sempre no nosso dia, né, a gente tem coisas que a gente só faz coisas que gosta. Tem coisas que a gente não gosta muito de fazer, mas precisa fazer, tem que fazer, não dá para, né, outra pessoa fazer por você, né? Ou então tem coisas que você tem que fazer, mas você ainda não tem o domínio. Acontece muito comigo, assim, por exemplo, edição de vídeo é uma coisa que eu tô estudando para fazer, né? Porque eu não tenho domínio. Então, para mim não é uma coisa natural, não é uma coisa que eu tenho vontade de sentar em frente a um computador e fazer edição de vídeo. Eu faço porque faz parte do meu trabalho, precisa, né? E eu tô nesse momento de tem que ser eu, né? Tá tendo que ser, né, eu mesma, né, para fazer. Mas então o que que eu faço? Eu normalmente eu coloco em primeiro, né, o que eu não me sinto muito confortável em fazer, o que eu tenho que fazer, mas não é o que me dá mais prazer, ou não é a coisa mais simples de fazer. Eu sempre começo pelo mais difícil, pela coisa que eu não tenho tanto prazer em fazer, mas eu tenho que fazer,
né? Ou seja, eu sempre começo pelas coisas que não são muito boas de fazer. Por quê? Porque depois que eu acabo isso, ai, ufa, agora tem as coisas fáceis. Comigo funciona assim. Tem pessoas que funcionam o contrário. Começa com as coisas simples, porque aí vai se animando e aí até chegar, né, na coisa, aí fica mais fácil chegar na coisa mais difícil de fazer e aí consegue. Eu sou o contrário, né? Eu prefiro começar com as coisas mais difíceis, porque depois que eu passar por isso, nossa, se eu começo com as coisas mais simples, mais fáceis para mim, eu fico com aquilo na cabeça o dia todo, tipo, pô, ainda vou ter que fazer essa parte, entendeu? Que eu não gosto muito, que para mim não é tão, né, fácil de fazer, e eu fico com aquilo na cabeça. Então, para eu tirar da minha cabeça e me livrar daquilo, né, porque eu tenho que fazer, eu começo por essa coisa mais difícil, né? Às vezes dá, né? Às vezes não dá. Normalmente dá para fazer assim. Às vezes não dá, eu tenho que inverter a ordem, mas tudo bem. Mas quando eu consigo, quando eu posso, né, escolher mesmo, eu começo por essa, né? Então eu procuro sempre pegar as coisas mais difíceis para mim, né, naquele dia para fazer primeiro, porque aí eu tiro aquilo da minha cabeça, dá aquele alívio. Depois que eu acabo de fazer, nossa, aí eu paro, vou tomar um cafezinho gostoso, né? Eu vou comemorar, né? Que eu me livrei daquilo ali, já cumpri com a minha obrigação com aquilo ali, e aí o resto fica mais tranquilo para fazer, entendeu? Então comigo funciona assim, né? Eu espero que ajude aí, pelo menos a vocês a pensarem e vocês verem, o que realmente funciona comigo, né? Será que é esse esquema da Ana, né? De colocar as prioridades, colocar o que é mais difícil para fazer logo, né? E as coisas mais fáceis para deixar para depois, né? Será que comigo funciona? Eu tenho que ter um planejamento da semana toda para eu ter uma coisa. Por que uma coisa que não funciona para mim, e a gente vai conversar às vezes com algumas pessoas, né? Até para trocar ideia, pedir ajuda, né? E as pessoas, por exemplo, falam muito assim, dessa questão de, horário, eu falo assim, é que meu horário, a minha desculpa sempre foi essa, meu horário, eu não tenho as 24 horas só para mim, eu tenho que dividir, né? Com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, eu tenho que dividir, eu não tenho 24 horas só para mim, né? Então, tem horas que não dá para encaixar. Então, eu não tenho, eu nunca gostei de rotina, sabe? As pessoas, eu vejo muito aí, né? Pessoas que falam assim, os hábitos dos milionários para você seguir, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Isso funciona para algumas pessoas, para outras não. Para mim não funciona. Ter essa rotina matinal. Qual é a minha rotina matinal aqui? Acordar, normalmente eu acordo 6 da manhã, né? E aí fazer, né, marmita para minha filha, né, o bentô da escola, né, para minha filha, fazer café, né, para a família, sentar com a minha família para tomar café, sabe? Eu tenho essa rotina, mas tem dias que a minha filha, por exemplo, ela não tem aula tão cedo, ou então eu vou levar ela, porque tá chovendo, vai chover no dia seguinte, então eu vou levar ela na escola, então sai mais tarde, então eu não preciso começar pelo bentô dela, eu posso começar pelo café, tomar primeiro o café, entende? Então, assim, depende do meu dia, porque eu não tenho as 24 horas só pra mim, mas, nossa, eu já recebi muitas críticas por causa disso, né? Até realmente eu entender, né, que eu sou eu, né? O que é padrão para um, que funciona para um, não vai funcionar para mim. E tem coisas que funcionam, então eu que tenho que saber avaliar isso. Mas, nossa, eu cheguei a ter uma crise existencial, ficar mal por causa disso. Porque eu falei, por que eu não consigo? Todo mundo consegue fazer isso e eu não consigo, não sei o quê. Por quê? Porque eu estava querendo usar, né, padrões de comportamento de pessoas que não tem nada a ver, né, com os meus, né? Então é isso. Então num dia, tem dias que eu tenho que, né, minha filha tem dentista, ou eu tenho que, sei lá, né, levar ela em algum lugar, sabe? Não dá. Ou eu tô aqui, eu programo
tô gravando vídeo, tô fazendo alguma coisa aqui, não sei o que, de repente eu tenho que sair porque tem que, né, levar alguma coisa, né, pro meu marido no trabalho, né, que ele esqueceu, um papel, não sei o que, começa a chover, eu tenho que ir buscar minha filha Então eu não gosto, eu gosto, sabe, assim, de estar mais livre. Eu nunca gostei muito de rotina, né, quando eu tinha um ateliê, por exemplo, o café, né, que eu funcionava como café, que tinha um almoço que eu servia, aí eu digo, eu não quero aquela rotina de ter um menu fixo, né? A pessoa chega lá já sabe. Não, cada dia era uma coisa diferente. Tanto é que aí eu optei pelo Rigal Arirante, né? Que cada dia era um prato diferente. Por quê? Porque eu não gosto, tá? Não tá na minha, né? Essa coisa da rotina, de fazer sempre a mesma coisa, todo dia ali, certinho, já. Não dá, né? Então eu não gosto muito de rotinas, não me dou muito bem com rotinas, mas isso sou eu. Então vai avaliando aí para vocês, né? O que funciona, o que não funciona, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que foi o que eu fiz, e aí eu descobri o que funcionava para mim. E gente, é libertador quando você descobre isso, que você fala, pô, quanto tempo eu perdi querendo, né, copiar os outros, querendo seguir padrões dos outros, né, e que comigo não funcionava. O problema não tava, eu me sentia péssima. Eu falava assim, nossa, né, por que eu sou pior que os outros? Eu não consigo, todo mundo consegue menos eu? Não, porque eu tava querendo uma coisa que não funciona comigo. Então, analisa isso aí com você, né? Vê aí o que funciona. E aí eu fui exatamente pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aí eu fiz, né? Um padrão que funciona para mim. Então, é um padrão mais livre, digamos assim, mais aberto, né? Eu realmente planejo, e tem dias que eu nem consigo planejar o meu dia no dia anterior. Eu só consigo planejar no dia seguinte mesmo, de manhã cedinho, entende? E é isso. E aí, outra coisa parei de me cobrar, né? Então, essa cobrança que a gente se faz, às vezes, desnecessária, que não tem sentido, e a gente se cobra, por quê? Porque a sociedade está impondo uma coisa para você que não funciona com você. Então, sabe, quando eu parei de me cobrar também, nossa, aí o negócio fluiu, meus dias, tudo bem que não é sempre, né? Tem dia, não é todo dia que você tá bem animada para cumprir a sua agenda. Tem dias que você faz as coisas meio amarradas, só faz aquilo que realmente não tem jeito, né, é prioritário, é obrigação você fazer naquele dia, né? Então o seu dia não é tão produtivo assim. Mas é isso, né? Mas a gente consegue, né, fazer com mais prazer, né? As coisas fluem, né, mais facilmente, aí de uma forma mais gostosa. Você consegue curtir o seu processo do dia, né? Então, é a dica que eu deixo. Já passamos aqui dos 10 minutos há muito tempo, mas tá valendo. Eu espero ter ajudado aí, né? E a gente pode voltar a ter outras discussões, né, como essa aqui, né? Eu passar algumas experiências minhas para vocês. Vão me perguntando aí que eu vou respondendo aqui, tá? E a gente vai conversando. A ideia aqui é exatamente isso, né? É tirar dúvidas, é responder perguntas, curiosidades que vocês tenham aí a meu respeito, seja no lado pessoal, profissional. E então aí, tá bom? Então amanhã a gente volta, né, com mais uns 10 minutos com a Ana. E amanhã eu acho que vamos trabalhar com uma dicasinha aí, que também é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, tá? Então, beijo, até amanhã, boa semana aí, que a semana seja realmente assim, produtiva, né? Que seja uma semana abençoada aí para todo mundo. Beijo, gente.